Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo do Portal Programando. Já estou aqui com a tela para lembrar vocês do Portal Programando. Vocês podem acessar e fazer os nossos cursos e retirar o seu certificado, tudo gratuitamente. Lembrando vocês também que a gente tem o nosso aplicativo, né, para Android, então entre aí e baixe. Outra coisa importante de se lembrar, a gente tem o Apoia-se pelo PicPay e para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Então faça tudo isso aí para nos ajudar, beleza? Então vamos para mais um conteúdo aqui do canal. Bem pessoal, hoje a gente vai fazer na prática um sistema de sorteios, certo? Então a gente vai utilizar HTML, CSS e JavaScript. Lembrando que eu já estou aqui com o Reply IT, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. E como eu vou utilizar HTML, CSS e JavaScript, eu já posso vir aqui, ó, ele já tem a opção para mim que já vai abrir para mim um ambiente de desenvolvimento para essas três linguagens. Já vou clicar aqui para ele criar. Eu vou deixar também na descrição um link para vocês acessar direto o projeto e aí vocês conseguem já acessar diretamente o projeto da forma que a gente fizer aqui nessa aula. Beleza? Bem, pessoal, para quem ficar com alguma dúvida na parte HTML, CSS e JavaScript, a gente já tem vários cursos aqui no canal que auxiliam vocês, tá? Então, lembrando, a gente tem aqui na lateral, olha, os três arquivos: index.html, script.js e style.css. Então, esses arquivos, eles já são justamente para facilitar para vocês. Por enquanto, o único arquivo ainda que tem já código é o HTML. Eu não vou ficar explicando o tag, porque esse não é o foco do nosso vídeo, tá certo? O foco do nosso vídeo é criar um sistema de sorteio online, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui onde está escrito title, já vou mudar para sorteio online. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Vocês só vão precisar de alguns conhecimentos, mas nada assim muito avançado. Bem, pessoal, uma coisa importante que vocês precisam pensar: se eu vou fazer um sorteio, eu tenho que informar, por exemplo, um espaço de números. Então, por exemplo, eu quero sortear um número entre x e y, eu quero sortear um número entre 10 e 20, eu quero sortear um número entre 1 e 100 e assim por diante, certo? Então, para que eu consiga capturar esses valores do usuário, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter um input. O que é um input? É uma entrada de dados do usuário, né? Então a gente utiliza a tag input, né? Como o valor que o usuário vai me informar é do tipo type, do tipo numérico, eu vou colocar aqui type number, certo? E vou dar um nome para ele, que name mínimo, que é o valor mínimo, né, do sorteio, e vou fechar aqui e vou mandar executar. Aqui já apareceu aqui na lateral, né, ó, para a gente poder atribuir o valor de quanto a quanto a gente quer que seja sorteado. Então esse aqui é o valor mínimo do sorteio. Eu vou criar outro input, tá? Outra entrada de dado, input type, de novo number, porque vai ser um valor numérico, e o nome dele, name, o nome vai ser máximo, ou seja, o valor do sorteio ele vai entre o valor mínimo informado pelo usuário e o máximo, tá? Se vocês executarem de novo, perceba que ele já apareceu aqui, ó, um do lado do outro. Para ficar assim pelo menos um pouco mais bonito, né, apesar de não ser o nosso foco aqui o design, mas eu vou fazer o seguinte, olha, o primeiro eu vou colocar dentro de uma tag P e vou fechar ela logo depois que eu finalizei o primeiro input. Então, depois que eu finalizei o primeiro input, eu vou colocar outra barra P. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui dentro agora eu vou colocar, ó, entre com o valor mínimo, tá? Isso antes da tag, mas já dentro da tag P. Ó, já apareceu aqui, já ficou um embaixo do outro. Eu vou fazer a mesma coisa para o input de baixo, ó, P entre com o valor máximo. Aí eu vou colocar aqui e vou mandar executar. Ó, perceba que ele já ficou aqui para mim, ó, entre com o valor mínimo, entre com o valor máximo, tá? Vou dar só um espaço aqui para ele não ficar colado. Pronto. Legal, então a gente já vai ter os dois valores, o valor mínimo e o valor máximo entre um e o outro, certo? Outra questão importante, onde a gente vai imprimir o valor sorteado, né? Então eu vou colocar aqui H1, que é para ficar um texto grande, né? Como se fosse um título, barra H1, então abrir a tag H1 aqui, e dentro da H1 eu vou colocar, olha, nem vou colocar nada, só para uma propriedade da tag H1, dentro da tag, uma propriedade para ela eu vou colocar. Então aqui dentro da tag H1 eu vou colocar um ID, só para a gente poder identificar ela depois. Eu vou colocar resultado. O ID dessa tag H1 vai ser resultado, porque é aqui que eu vou imprimir, né, o valor do meu sorteio, tá bom? Então só recapitulando, o usuário vai informar um valor mínimo, um valor máximo. Então, por exemplo, eu quero sortear um valor entre 1 e 10, 1 e 100. E aí esse valor sorteado vai estar entre esses valores. Ok, agora aqui no JavaScript,
vindo aqui para o JavaScript, o que a gente tem que pensar? Qual que é o fluxo do nosso algoritmo? Primeiro, você vai ter que pegar os valores do primeiro campo, depois o valor do segundo campo e sortear um valor entre esses dois números, certo? No JavaScript a gente já tem uma função que faz esse sorteio para a gente entre esses dois valores, certo? Pessoal, para facilitar em mais um passo aqui dentro dos inputs, tanto do mínimo quanto do máximo, eu coloquei name mínimo e name máximo. Só que eu vou colocar além disso id também. No primeiro, id igual, né? Eu vou atribuir o valor de identificação mínimo também. E no segundo eu vou colocar o id de identificação máximo do mesmo jeito que eu coloquei para a propriedade name, tá bom? Vocês já vão entender por que a gente fez isso. Bem, pessoal, uma coisa que eu também não falei com vocês é porque a gente vai ter que criar um botão para a pessoa clicar, né? Então eu criei aqui, ó, o botão button, que eu vou chamar uma função que é onClick sorteio. O que é esse sorteio aqui? É uma função que a gente vai criar lá no JavaScript, ou seja, quando o usuário clicar neste botão, eu quero que chame a função sorteio, tá? Essa função ainda não foi criada, a gente vai criar lá no JavaScript, beleza? Então vamos vir aqui para o JavaScript. Como que se cria uma função no JavaScript? Usando o comando function. Então eu vou colocar aqui function e vou dar o nome. Então aqui o nome que a gente colocado lá foi sorteio, tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha as chaves, que vai ser o corpo. Então todo sorteio ele vai acontecer dentro dessa função. Porque quando o usuário clicar aqui em sorteio, eu quero que ele chame essa função e execute o que tiver aqui dentro. Dentro da função, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em pegar os valores que o usuário digitou, né, que ele colocou aqui nos valores min max. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o comando const, tá, para criar uma variável aqui. Vou chamar de min, tá, e vou fazer. Por isso que eu fui lá aquela hora e coloquei o id, porque aqui agora eu vou colocar document, porque eu quero pegar lá do documento, ponto get é de pegar, tá, get element by id, ou seja, eu quero pegar um elemento pelo id. O id é justamente aquele que a gente colocou os ids lá. Então, para o primeiro é mínimo, tá? Então, eu vou colocar document.getElement entre parênteses e entre aspas, mínimo. E depois dos parênteses eu coloco ponto value. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo lá no elemento com o valor mínimo, com o id mínimo. Eu vou pegar o valor dele e guardar nessa variável aqui, ó, min. Beleza? Então, o que o usuário digitar aqui vai ficar guardado dentro dessa variável. E da mesma forma eu vou criar uma segunda, const max, e eu vou fazer document.getElementById, e aí eu vou colocar aqui entre parênteses, entre aspas, máximo, igual a gente colocou lá o id lá no HTML, e vou colocar para pegar o valor, tá? Então eu estou pegando o valor que está aqui dentro, ou seja, o valor que o usuário digitou, estou guardando nessa variável. Quando o usuário clicar em sortear, ele vai fazer isso, beleza? Dentro do JavaScript, a gente tem um comando chamado math.random. O que essa função faz? Essa função gera para a gente um valor aleatório. Então você coloca math, né, math.random, abre e fecha os parênteses. O que essa função faz? Ela gera para a gente um valor aleatório, tá, entre 0 e 1. Ou seja, 0,1, 0, um valor aleatório entre 0 e 1, certo? Então, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não quer um valor entre 0 e 1. A gente quer um valor entre o mínimo que o usuário digitou e o máximo do que o usuário digitou. Então a gente vai ter que usar uma função, agora uma outra função, uma função matemática chamada floor, que é para justamente gerar um arredondamento para baixo, tá? Então eu já até coloquei aqui, ó, para vocês, ó, math.floor. Aí você abre o parênteses porque para passar para ela e vai colocar aqui dentro o math.random para gerar um valor, né, entre 0 e 1. E aqui eu coloquei, ó, vezes 100 mais 1. O que eu estou falando aqui para essa função? Eu estou falando que eu quero gerar um valor aleatório entre 1 e 100, certo? Aqui nesse caso aqui tá fixo entre 1 e 100. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer um valor entre o min e o max. Então aqui onde tem 1, eu vou escrever min. Onde tem 100, eu vou escrever max, certo? Dessa forma, agora eu estou garantindo que ele vai gerar para mim um valor aleatório entre o max e o min, certo? E beleza, agora eu preciso criar uma outra constante aqui, const, uma outra, para a gente guardar, vou chamar de sort, certo? E vou
essa variável vai receber o valor que foi gerado aqui aleatoriamente. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, document.getElementById, vamos olhar lá no HTML. Ó, a gente tinha falado aqui onde que vai mostrar o resultado, ó, a gente colocou id igual resultado, né, no HTML. Então aqui o getElementById, a gente tem que colocar a mesma coisa, resultado, ponto. Inner HTML. O que eu estou falando com esse inner HTML? Eu estou falando que eu quero colocar dentro do HTML dele o valor sort, ou seja, o valor que a gente gerou com essa função random aqui do JavaScript, certo? Então, olha, eu vou aqui gerar, vou colocar um valor mínimo, sei lá, 10, vou colocar um valor máximo de 20. Então, eu quero sortear um valor entre 10 e 20. Então, pessoal, quando eu clicar no sortear, ele vai chamar essa função, vai pegar o valor que está no campo min, vai pegar o valor que está no campo max, vai gerar um valor, né, entre o min e o max, aqui utilizando essa função random do próprio JavaScript, vai guardar em sort, e eu vou lá na tag com id resultado e vou inserir, né, dentro do HTML dele o valor de sort, certo? Que é aquele id, que é aquele h1. Então eu vou colocar aqui, olha, eu quero que o valor mínimo seja 10 e eu quero que o valor máximo seja 20, ou seja, eu quero colocar que o sorteio seja entre o valor entre 10 e 20. Eu vou clicar aqui para sortear. Aí perceba que ele sorteou o número 4. Vou clicar novamente, ó, 12. Vou clicar novamente, 9. Então você pode colocar aqui, né, entre vários números. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero sortear um número entre 1 e 7. Então eu vou sortear aqui, ó, 1, aí 2, certo? 5. Os valores aqui, né, sorteado, estão sempre entre esse intervalo que a gente define, certo? Então com isso você consegue fazer um software de sorteio, né, que gera valores entre um mínimo e um máximo pré-definido pelo usuário, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, é bem rápido e curto, porque a ideia é justamente que vocês consigam fazer rapidinho aí, entendendo justamente essas lógicas do JavaScript, beleza? Então, lembrando que a gente tem o Portal Programando, se inscreva lá, faça os seus cursos, retire o seu certificado, que vai dar tudo certo. Se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima.